A indústria financeira está em grande transformação. Cultura, pessoas, tecnologia. A nuvem habilita as empresas a entenderem melhor seus clientes, a criarem produtos e serviços mais aderentes às necessidades, numa velocidade maior, entregando melhor experiência. Essa obsessão pelo cliente passa a ser o fator determinante para o sucesso. A AWS é grande parceira do segmento financeiro e apoia o CIAB 2021. We started with computers. We didn't stop at computers. We didn't stop at storage or cloud. We kept going, working with our customers to enable a kind of technology that can guide an astronaut back to safety and help make a hospital come to you instead of you going to it. So when it comes to your business, you know we'll stop at nothing. Com dedicação aos clientes e foco em inovação ao longo de décadas, a Huawei está presente em mais de 170 países e é a líder global em tecnologia de informação e comunicação. No Brasil há mais de 20 anos, a Huawei contribuiu para a transformação digital do país, sendo pioneira no fornecimento de banda larga fixa e móvel, incluindo as tecnologias 3G, 4G e 4.5G. Huawei. No Brasil e para o Brasil. A Mastercard é mais do que cartão, porque somos movidos por pessoas e criamos soluções para atender a cada uma delas. Como produtos que as identificam pela forma como digitam, transferências que acontecem num piscar de olhos e tecnologias que protegem empresas e clientes. Mastercard. Comece com as pessoas. Comece o que não tem preço. The financial services industry is one of the most data-intensive sectors in the global market. Financial institutions have access to vast amounts of data, yet less than 0.5% is used to power business insights. Welcome to Microsoft Cloud for Financial Services. Manage risk, modernize core systems, empower employees, and deliver differentiated experiences. Microsoft Cloud for Financial Services. Accelerate innovation for sustainable growth on the trusted cloud. Want customers and clients to bank on your business for life? Pega Software helps financial leaders engage with empathy for greater loyalty and a more profitable bottom line. The Pega Customer Decision Hub proactively delivers personalized experiences, delivers next best actions at the exact right time, and constantly adapts to keep up with each customer's needs. Start crushing business complexity with Pega. No mundo conectado, as transações financeiras são realizadas na velocidade digital, não em horas ou minutos, mas em segundos. E o Pix chegou para tornar tudo ainda mais ágil. Milhões de transações acontecendo simultaneamente. A transmissão de dados em uma plataforma de nuvem moderna pode garantir que você tenha velocidade, escala e resiliência. Uma experiência de banco digital fácil e transformadora para os clientes. É por isso que nosso código é aberto. How's the IT department liking the Now platform? Every time it takes care of something for us, we celebrate. How often does
Got it. ServiceNow. Why Brazil? Brazil is raising the bar of open innovation in Latin America and going towards the era of smart business. E por que a WSO2? Do Open Banking ao Open Insurance, das gestões de APIs à cibersegurança. Na WSO2, criamos as tecnologias da nova geração, tornando seus negócios à prova de futuro. Boa tarde, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a este painel CIAB Febraban 2021. Seguindo a trilha sobre inteligência artificial, nós vamos falar desta tecnologia que já é parte do dia a dia dos clientes de canais digitais dos bancos. O leque de inovações à disposição das instituições financeiras aumenta a cada dia, mas a prioridade deve ser sempre a melhor experiência possível para os clientes. Para chegar lá, é preciso mais do que tecnologias, também conhecimento sobre cada etapa dos processos, além de sensibilidade e empatia para identificar a necessidade do público. Neste painel, nós vamos conhecer as principais estratégias, inovações, tendências de personalização da experiência do usuário. Então, nós vamos receber aqui, no telão, para participar desse painel, Glaucimar Petkov, diretora executiva do Bradesco, responsável pela Universidade Corporativa Bradesco, Unibrad, e pelos departamentos de Recursos Humanos, Marketing, Ouvidoria e PMO Corporativo. Também Kátia Ortiz, Country Manager da ServiceNow Brasil. Marcelo Cavalcante de Oliveira Lima, vice-presidente de Desenvolvimento de Negócios e Tecnologia do Banco do Brasil. E Moisés Nascimento, Chief Data Officer do Itaú Unibanco. Então, vou fazer uma primeira pergunta para todos os quatro, com uma pequena diferença para a Kátia, por isso eu vou deixar para o final essa pergunta. O primeiro tema que eu gostaria de colocar em debate é a personalização da experiência do usuário. Quer dizer, qual foi a mudança de comportamento do usuário digital que foi detectado e que é cada vez mais exigente durante esse período de pandemia? E de que forma os bancos se adaptaram a isso? Vamos começar com a Glaucimar. Glaucimar, está ouvindo? Oi. Primeiro, Oi. Bom, boa tarde, Mônica, boa tarde a todos, boa tarde a todas. É muito importante para nós, principalmente um prazer estar participando aqui desse encontro promovido pela Febraban, ainda mais envolvendo um tema, né, Mônica, que é tão relevante como esse que você acabou de falar, a experiência personalizada, né, e a satisfação do cliente. Aqui, algumas reflexões importantes, sobretudo nessa fase que nós estamos ainda enfrentando, nós percebemos que, diante de todo o contexto, né, o aprendizado nesses meses de pandemia, assim, ele é inegável. Como foi possível criar novas situações em função das necessidades dos consumidores. E os desafios, né, que acabou nos colocando, nos expondo para transformarmos, né, e trazendo algumas exigências de adaptação, principalmente, aqui eu acho que é um ponto importantíssimo, dos modelos de negócio de qualquer relação de consumo. Então, nós tivemos uma mudança dos dois lados. No segmento bancário, e aqui eu vou falar em nome do Bradesco, em particular,
a nossa aceleração na busca de novas alternativas pelos clientes aconteceu efetivamente alterando o nosso ritmo, né? Especificamente voltado às soluções digitais. Elas tiveram, assim, sem dúvida alguma, um grande impulso. Nós ainda vivemos esse movimento de convergência digital, ou seja, das muitas operações que o banco antes tinha presencialmente, na boca do caixa, pessoas que realmente apreciavam o movimento de ir à agência, a gente está transformando, migrando e mostrando como o universo digital é uma força e uma das grandes razões para que o cliente tenha, né, a conveniência, a praticidade, a facilidade e a segurança, que muitas vezes afastava o cliente do mundo digital, né? Hoje, para a gente citar alguns exemplos, né, do que eu estou falando, para você ter uma ideia, vocês todos, desculpem, terem uma ideia, nós somamos aí cerca de 3,2 milhões de clientes digitais e nós, em março, nós chegamos a praticamente 22 milhões de clientes digitais. Se nós pensarmos aí nesses últimos 4 meses, né, desse ano, foram 860 mil clientes também para o mundo digital. Então, os canais digitais, eles respondem hoje de uma maneira assim, que talvez nós pensássemos muito para frente, a 90% das transações. Então, é um avanço, sem dúvida alguma, que renova, que reforça algo que é importantíssimo quando a gente fala de cliente, é a eficiência na solução, né? Nós temos a BIA, nossa inteligência artificial, que teve aí 50 milhões de interações agora no mês de março, o WhatsApp, que tem sido utilizado de uma maneira muito significativa, trazendo 152 milhões de interações só nesses últimos tempos. Então, esses números, eles, na verdade, são grandes pela capilaridade do banco, claro, mas eles provam que a pandemia fez com que empresas, consumidores, as áreas de negócio se desafiassem aos modelos tradicionais e que pudessem realmente gerar uma velocidade de transformação, né? Então, obviamente, por conta dos investimentos que os bancos permanentemente fazem em tecnologia, essa base, né, essa nossa estrutura, elas se mostram mais robustas e que nos fornecem a possibilidade de seguirmos e termos alguns movimentos para avançar, inovar sem parar em várias frentes. E aí tem algo que é maravilhoso, é quando a gente percebe a capacidade que a gente tem de se reinventar, de dar respostas novas para problemas já conhecidos ou desafios conhecidos. Então, nós temos atuado fortemente para facilitar a jornada digital do cliente, eliminando que o cliente realmente vá à agência. E esse é um compromisso, Mônica, de entrega do melhor produto, do melhor serviço, mas principalmente, aqui a gente está falando de melhoria de experiência do cliente, para que aconteça da forma que o cliente deseja, como ele quer. Essa é uma mudança muito significativa e que exige alta performance para que os clientes possam viver experiências de conexão, né? Possam entender a importância das instituições financeiras na sociedade e tratar todo esse modelo de mudança do negócio. Então, o propósito é a gente usar os canais digitais, tendo eles como um sinônimo de eficiência, de conveniência, e aí reforçando segurança para o cliente, credibilidade, um cuidado de colocar o que o cliente tenha clareza que ele é o centro das nossas ações, está à disposição, né, lado a lado. E a pandemia trouxe desafios, principalmente que nós vivemos, assim, foram enormes. E mais, por outro lado, eu realmente nunca vivi oportunidades de aceleração como nesse momento que nós ainda vivemos, né? Então, essa evolução, ela fez com que nós nos reinventássemos, nos tornássemos mais eficientes, e a palavra que eu acho que define esse cenário, você mesmo usou,
que no começo era adaptação, eu diria que hoje a gente está falando mais em aprendizado, em reinvenção e também oportunidade, evolução e inspiração. Eu acho que esses são, assim, os movimentos que eu citaria marcantes em todo esse nosso projeto, nosso caminho, no que diz respeito a ter o cliente no centro das nossas ações. Obrigada, Glaucimar. Eu imagino que a experiência do Moisés no Itaú Unibanco tenha sido tão empolgante quanto a do Bradesco, né? Moisés. Com certeza, Mônica. Boa tarde a todos e todas. É um prazer estar aqui. Realmente a pandemia muda e acelera profundamente a forma como nós fazemos e tocamos negócio e consumimos produtos mundialmente, né? Não só no mercado brasileiro. No mercado financeiro aqui dentro do Itaú, a gente tem acompanhado de perto essas mudanças do comportamento do consumo, através de trabalhos orientados a dados que nós fazemos e os abrimos, na verdade, nos últimos 2 trimestres aqui também para o mercado. A gente analisa os dados do consumidor dentro do Itaú, usando dados de cartões e da rede, a nossa empresa de meios de pagamento. E olha que interessante, de primeiro trimestre de 21, comparado com o primeiro trimestre de 20, o crescimento das transações feitas online foi de 32%. Quando a gente olha o share do online versus do físico, primeiro trimestre de 16, a gente estava em 16, cenário pré-pandemia, agora em 21, a gente está em 21%. Então, essa tendência e essas mudanças, elas não são somente, né, durante a pandemia, elas vão modificar profundamente e acelerar essa digitalização dos nossos clientes. Se você observar outro dado interessante que a gente tem levantado, o consumo de bens digitais, por exemplo, como livros, streaming, games, eles crescem, comparando o primeiro trimestre de 21 com o primeiro trimestre de 20, que ainda é um cenário pré-pandemia, eles crescem aí um valor gigantesco de 165%. Então, dado isso, é essencial que os bancos, né, no caso aqui o Itaú, que a gente transforme, né, todas as nossas experiências e as digitalize, trazendo funcionalidades digitais dos aplicativos, inovações como compras via WhatsApp Pay, evoluções do nosso Credit Card, o Credit Card On, com as nossas contas digitais, meio de pagamento, que agora também evolui para a conta digital, afetando outros segmentos do mercado. Outros dados interessantes que a gente tem acompanhado aí na mudança do comportamento e nessa adaptação, né, que a indústria faz devido a essas mudanças, por exemplo, o uso de cartões virtuais, né? Se eu comparar de novo o primeiro trimestre de 21 com o primeiro trimestre de 20, isso cresce aí 163%. Quando eu pego este crescimento, por exemplo, da modalidade de cartão virtual, que é quando o cliente imprime um número virtual temporário para usar numa compra online, quando eu pego isso e comparo com o crescimento das carteiras digitais, quero dizer, clientes colocando cartões de crédito dentro de carteiras como Apple Pay, Google Pay, que também crescem um valor significativo aqui de 80%, comparando 21 com 20, a gente pode aí, por exemplo, deduzir que um cartão virtual recorrente para que o cliente use dentro das suas wallets faça total sentido. Então, a gente tem acompanhado bastante de perto aí essas evoluções e temos respondido não só uma adaptação ao mercado e ao novo cenário, mas também com inovações e sistemas novos que nós estamos trazendo para os clientes. Eu sou uma usuária empolgada do cartão virtual, Moisés. Agora, eu gostaria de ouvir a experiência do Banco do Brasil, Marcelo, porque, diferentemente aí dos 2 grandes bancos privados, o Banco do Brasil, sendo o maior banco estatal, também deve ter uma boa história para contar. Verdade, Mônica. Obrigado pela participação. Boa tarde, Glaucimar. Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Moisés. E boa tarde a toda a audiência virtualmente presente. Com certeza, a migração dos clientes para os canais digitais já era uma jornada que cada banco vinha cumprindo dentro de uma programação estratégica já definida. E claro que o surgimento da pandemia acabou acelerando de forma absurda essa migração. O aumento das interações nos canais digitais, a gente vê o que a Glaucimar falou, o próprio Moisés falou, exigiu dos bancos uma capacidade incrível, né, de atender cada vez mais clientes, de forma cada vez mais ágil, cada vez mais humanizada.
E se a gente juntar todas essas novidades que o mercado financeiro vem trazendo, né, de Pix, Open Banking, enfim, exige da gente um atendimento cada vez mais personalizado e tudo acontecendo ao mesmo tempo, né? Esses indicadores que a gente observou, tanto no Bradesco quanto no Itaú, eles aconteceram no banco também, né? Essa mudança de perfil de atendimento da agência para canais digitais, nem que o cliente não quisesse, né? A gente teve a questão da pandemia, ele acabou buscando esse tipo de atendimento, né? E no banco, esse atendimento digital, hoje a gente tem mais de 20 milhões também de clientes que operam integralmente nas plataformas digitais, né? A demanda, por exemplo, atendimento via WhatsApp, ela cresceu mais de 800%, se a gente comparar nos números antes da pandemia. Isso, claro, né, levou a gente a adotar algumas estratégias importantes para trabalhar cada vez mais focados na melhoria da experiência do cliente. E quando a gente junta isso tudo, né, com os efeitos da pandemia, a necessidade digital é cada vez maior, né? Essas inovações que eu comentei no mercado financeiro, ela traz para o consumidor um poder que antes não existia, né? E ele acaba sendo mais exigente na questão do ser atendido da forma como ele quer, né? Até no ambiente interno, né, a gente tinha um projeto de migrar o funcionário interno do banco para o home office. Quando a gente olha para trás, a gente vê que a gente era muito pouco ousado, né? A gente falava, vamos botar 100 pessoas trabalhando em casa, vamos aumentar para 1.000, e de uma hora para outra, a gente viu 40 mil pessoas trabalhando em casa por conta da restrição da pandemia, né? Então, isso afetou também o atendimento ao cliente, né? Então, voltando para o foco da pergunta, né? Além desses constantes investimentos nas nossas plataformas digitais, a gente está melhorando a inteligência que alimenta os nossos assistentes virtuais, né, com contexto baseado nas próprias informações, das interações dos nossos clientes e até da análise do sentimento durante essa interação. Então, otimizando os modelos de inteligência artificial dos bots, do BB, né, e esse avanço permite a expansão do atendimento por meio de assistentes virtuais no primeiro nível, que converge para uma estratégia omnichannel, né? Aquela que o cliente decide como quer ser atendido, aonde quer ser atendido e num atendimento fluido, né? Não é aquele atendimento que, quando eu me reconecto, o atendente pergunta tudo de novo, enfim, é um atendimento fluido da forma como ele quiser. Então, nesses canais que o banco já tem, o Falecom, a carteira BB, o nosso próprio aplicativo, ou mesmo nas mídias sociais, WhatsApp, Facebook, Messenger, enfim, é sempre da forma que o cliente quer. E, eventualmente, ele pode querer mudar de um canal para o outro sem perder a experiência de uma esteira contínua de atendimento. O que, com certeza, nos diferencia, talvez, de outros concorrentes, e eu estou falando não de Bradesco Itaú, mas talvez outros entrantes no mercado, é a nossa rede de agências que é altamente especializada e focada em segmentos específicos para dar continuidade nesse mesmo atendimento se o cliente assim desejar. Então, a opção dele é digital ou é presencial. Mas, voltando de novo ao mundo digital, as interfaces por voz também evoluíram muito. E elas estão cada vez mais presentes no atendimento do banco, né? Já é bem significativa a quantidade de clientes que falam com o BB via WhatsApp, não só por mensagem de texto, mas por voz mesmo, né? Talvez seja uma característica do brasileiro, né, que gosta de passar mensagem de voz no WhatsApp, né? E a gente está sempre atento às dicas que esses nossos clientes e até nossos clientes nos sugerem. A gente também está desenvolvendo experiências completas no Google, na Alexa, e a busca inteligente de funcionalidade do nosso app, ele já pode ser acionado por voz, né? O cliente clica num botão, ele fala o que ele quer e o aplicativo já traz para ele essa funcionalidade que ele deseja. Então, o uso intensivo de inteligência artificial nos permite entender e antecipar o comportamento dos clientes nos canais digitais através da utilização de modelos preditivos e também possibilita que tenhamos um atendimento mais ágil, reduzindo o tempo do cliente em cada uma de suas interações com o banco. Essa aplicação da inteligência artificial nos nossos processos também traz um impacto positivo além de trazer um impacto positivo para a experiência do nosso cliente, claro, traz um impacto positivo para o nosso funcionário do banco, né? Então, a gente fala de uma jornada digital completa, desde a contratação, a condução e encerramento da operação, tanto para o cliente, que é o tomador da operação, como para o nosso funcionário, que ele acaba conseguindo dedicar mais tempo para tornar essa experiência digital cada vez mais fluida e cada vez melhor para o cliente. Eu acho que essa é a visão, Mônica. Obrigada, Marcelo. Você até antecipou um pouquinho da próxima pergunta que eu ia fazer, mas antes da gente ir para esse tema, eu queria que a Kátia contasse, enfim, também o que ela percebeu ao longo dessa aceleração da adaptação de clientes ao mundo digital, bancário, e qual é a experiência dos usuários das tecnologias ServiceNow. O que é que vocês já descobriram e sabem e podem compartilhar?
Legal, obrigada, Mônica. Boa tarde a todos. Um prazer estar participando aqui desse painel só de fera, né? Bom, para a gente é um pouco o olhar que o Marcelo já comentou aqui, né? Porque esses consumidores que entraram no mundo digital, que estão mudando o comportamento, também são colaboradores das empresas, né? Então, ele acaba começando a ter uma mudança enorme na exigência do serviço que ele recebe dentro das empresas, dentro dos bancos, dentro de todas as empresas. Então, ele começa a fazer essa transformação mais rápida para o consumidor que está entrando, para o mundo digital, mas ele também precisa ter uma experiência totalmente digital. E isso foi um grande desafio, essa aceleração, né? Falando de alguns processos que aconteceram bastante na pandemia, onboarding de funcionário, offboarding, ou seja, um funcionário que entra na empresa e que não tinha uma experiência 100% digital, e um onboarding né, a contratação de um funcionário não é uma função que começa dentro do RH, mas ele passa por tecnologia, porque essa pessoa precisa ter o equipamento, passa por finanças, que ele vai receber o salário dele, passa por facility, porque um dia ele vai ter uma cadeira para ele sentar. Então, esse processo cross, né, função, se ele não for digital e no mundo que está todo mundo em casa, ele fica muito difícil, muito dolorido para o funcionário para viver aquela experiência. Então, essas transformações a gente viu acelerar demais, né? A gente faz esse tipo de serviço para as empresas, então a gente viu essa demanda crescente e muito ágil na transformação dentro da empresa. Então, isso, sem dúvida nenhuma, vai ser uma constante, não tem retorno, né? Você não recebe um serviço bom e depois você quer um pior. Você nunca mais quer sair daquele patamar, você só quer melhorar a sua experiência. Então, acho que isso é uma pressão grande que incide sobre todos os bancos, todas as empresas, de mudar a experiência do seu consumidor final e mudar a experiência do seu colaborador também. Vocês anteciparam um pouquinho alguns dos temas que eu queria abordar nessa segunda pergunta, mas vamos combinar que uma das principais estratégias das companhias para entregar uma experiência eficiente ao cliente é o uso de dados. Quer dizer, para obter informações bem precisas de todas as demandas do cliente. Então, eu pergunto, o que é que tem de mais avançado em Analytics e como conseguimos acompanhar esse cliente desde o primeiro clique para entender o que é que ele está precisando e o que mais ele está procurando. E, afinal de contas, como é que se sabe que ele está perfeitamente satisfeito com o que ele recebe em cada etapa do processo? Moisés, você quer começar? Quando a gente fala de um negócio digital que tem tecnologia... Obrigado. Legal, obrigado. Desculpa, gente. Vamos lá. Eu sempre digo que centrar no dado, centrar no cliente, né, do ponto de vista digital, é centrar no dado. Né? E quando a gente pensa em um negócio que usa dados para poder melhorar a experiência do cliente, esse processo de dados e analíticas precisa de estar integrado em todas as etapas do processo produtivo, né, das empresas. Então, dentro do Itaú, a gente usa dados e inteligência artificial de forma massiva, desde, por exemplo, durante a pandemia, visão computacional, para poder ajudar a melhorar o distanciamento dentro das agências, assim proteger melhor a saúde dos colaboradores. Nós fazemos transcrição de todas as ligações de áudio que nós temos a maior transcrição de áudio de Analytics do mundo, então a gente faz isso para poder entender e buscar a melhor forma de satisfazer e atender às necessidades desses clientes. Durante a pandemia também implementamos funções de segurança como biometria facial para resolver a instalação de token nos aplicativos dos celulares, evitando assim a ida dos clientes às agências. Mas o mais importante que acontece aqui, Mônica e todos os audiência, é a questão da experiência do cliente, né? É quando a gente coloca em todo o contato que o cliente tem conosco, e aqui eu mencionei agência, mencionei atendimento telefônico, mencionei apps, em todo o contato a gente coletar informações, organizar essas informações e usar essas informações para drivar, né? Para orientar o desenvolvimento de novas inovações, de novas soluções para esses clientes. Mas a maior mudança que acontece nesse paradigma do mercado tradicional para o mercado digital
é a forma como o cliente participa do processo de ideação do produto. Né? Antigamente, a gente olhava para o cliente, fazia uma pesquisa de mercado, entrava para dentro da empresa, desenvolvia um produto ali por 12 meses, colocava no mercado e esperava para ver. Agora não, a gente traz o cliente, faz a experiência com o cliente e coloca coleta de dados, experimentação e analytics em todo esse processo de ideação do design do produto até o lançamento de cada feature que você coloca ali para o cliente. Então, essa mudança de paradigma, fazer com o cliente, ao invés de fazer para o cliente, pode parecer sutil, mas no contexto digital ela é muito profunda, porque ela altera a forma como você não só pensa a tecnologia, começa a pensar a tecnologia como seu core, como uma parte fundamental do seu negócio, mas também como que você coloca em toda interação uma coleta de dados, e isso de forma ética e responsável, claro, para que você consiga monitorar aquele trabalho e entregar de volta mais benefício, mais soluções, mais inovação para o cliente. Obrigada. Marcelo, sua experiência e a experiência dos seus clientes, a cada etapa e a satisfação deles. Pois é, Mônica. Moisés trouxe um monte de fatos relevantes, né? E assim, é sempre difícil falar depois de alguém que já explorou o assunto. Mas, enfim, assim, o que talvez a gente precise lembrar é que essa estratégia de usar dados para tomar decisões, ela não é um assunto novo, né? Eu acho que todos nós aqui vamos lembrar, né? Há quase 25 anos atrás, eu acho que mais ou menos 25 anos atrás, a rede Walmart, ela percebeu que pais que iam nas suas lojas comprar fraldas à noite sempre compravam cervejas. E elas fizeram um ajuste nas lojas de forma a botar a cerveja do lado da fralda, e isso resultou num aumento assim, quase instantâneo no crescimento de vendas de cerca de 30%. Então, é disso que a gente está falando, né? Isso foi na década de 90, talvez no final dos anos 90, são 25 anos atrás, ainda no século passado, né? Então, nos bancos, o que a gente está fazendo, o objetivo é esse, é melhor entender, melhor compreender, particularizar, aprimorar a experiência de cada cliente. Então, a gente implementa em ambiente, como falou Moisés, né, grandes bancos de dados, né, aquele ambiente Big Data, e faz a análise e acompanhamento de cada passo da experiência dos clientes, desde o momento em que ele interage com qualquer um dos nossos canais, seja no mobile, seja no ATM, seja entrando numa agência física mesmo, quando ele faz uma compra no supermercado, enfim, isso tudo vai sendo capturado, ele fala com a central de relacionamento, enfim, toda e qualquer interação que ele executa com a gente, ela é capturada, e isso que é como se fosse um rastreamento, entre aspas, né? Ocorre até que ele tenha aquela necessidade momentânea atendida ou não. Então, a gente faz um acompanhamento, então, para entender qual é a necessidade dele, o que pode ser melhorado, e a gente acaba investindo mais e mais em análise com inteligência artificial para que a gente tenha uma atuação cada vez mais assertiva. Então, esse conjunto de dados que são coletados numa quantidade absurda, eles nos permitem analisar os clientes, todos os clientes, as suas necessidades, as suas experiências, a navegação que ele realiza no nosso ambiente digital, até o trajeto que ele realiza dentro da agência, a gente consegue avaliar. A gente joga tudo isso numa espécie de um moedor de dados, correlaciona isso com o esforço que ele tem para consumir um produto, ou eventualmente até um produto que ele tentou comprar e não comprou por algum motivo. A gente vê qual foi a satisfação que ele relatou, se é positiva ou negativa, e a partir dessa análise toda, a gente desenvolve algumas sequências de interações que sofrem algumas alterações no sentido de trazer mais comodidade para aquele cliente. Isso a gente chama de jornadas, né? Que elas tentam retirar esses atritos nessa interação entre o cliente e o banco, né? A gente reduz o esforço, amplia o percentual de clientes que concluem negócios, mantém o nível de satisfação elevado, enfim. A ideia é que a gente possa acompanhar a eficiência das jornadas. Essas jornadas que a gente criou, a gente cria indicadores, painéis que demonstram quais são as alternativas mais utilizadas pelos clientes e o sucesso obtido nessa melhora das jornadas, né? No mundo puramente digital, né, a partir do desenho de cada jornada que a gente fez, com o uso desses modelos analíticos, que atuam, na maioria, no real time, né, quer dizer, quando o cliente está interagindo com a gente está capturando algumas informações e propondo algumas alternativas. Também no processamento batch a gente faz algumas análises, né, claro, de tendências e outras que a atuação pode ser um pouco mais tardia. A gente consegue identificar e antecipar algumas dicas que são facilitadoras, né, que são potenciais
necessidade daquele cliente, a gente pode quebrar uma navegação para ajudar, para solucionar mais rápido o que ele precisa naquele momento. Assim, por exemplo, um exemplo bem bobo, né? Eu comecei minha jornada no banco tem alguns dias e eu recebi um device novo, um celular novo, né? Diferente daquele que eu usava comumente. E nesses dias, depois de fazer toda a configuração, enfim, eu resolvi, até por conta da pandemia, né, cadastrar meus cartões de crédito no celular para poder fazer pagamento por aproximação de celular. Fiz o cadastramento no wallet do celular, tudo tranquilo, uma jornada fluida, e o próprio celular me avisou, agora você precisa ativar esse cartão no aplicativo do seu banco. E aí eu falei assim, caramba, não é uma transação que você usa no dia a dia, né? Não é uma transação que vai estar disponível, que nem está extrato, saldo, transferência, enfim, é algo que fica escondido porque o uso é muito eventual. Talvez eu só vá usar isso aqui daqui a 2 anos, talvez. E já fiquei preocupado. Será que eu vou na opção de cartão? Será que eu vou na opção de segurança? Enfim. Quando eu me loguei no aplicativo do banco, a minha surpresa foi que de cara apareceu um pop-up para mim, já perguntando, você quer ativar o seu cartão na sua wallet? Então, é disso que a gente está falando. Na verdade, essa experiência que traz satisfação é o que a gente está buscando. Né? Qual é a necessidade naquele exato momento? É nessa direção que a gente tem trabalhado, tentar identificar, através de análise de dados, o que o cliente precisa no momento que ele precisa, né? Então, é um exemplo que vai direto nisso que eu estou falando, né? Falando do mercado financeiro, né, e olhando para o Open Banking, né, nas fases 2, 3 e 4 do Open Banking, a gente está preparando soluções para assessoramento financeiro. Talvez seja algo que hoje a gente não precisa, mas no momento seguinte a gente vai ver como que a gente viveu sem ter esse tipo de ferramental. Né? É uma ferramenta sofisticada que vai permitir um atendimento de assessoramento financeiro que hoje não existe com essa eficiência, desde que o cliente efetivamente confie na gente. O Banco do Brasil continua trabalhando em fortalecer alguns conceitos que são importantes, que o banco autorize a gente a ter acesso às interações que ele fez em outras entidades do sistema financeiro, de forma que a gente possa ter acesso a essa informação e possa trabalhar isso, criando um ambiente que não é mais só o ambiente transacional financeiro para cumprir minhas obrigações financeiras, pagar minha conta de gás, luz, telefone. Enfim, pode ser uma entrega de valor maior, por exemplo, para atingir um sonho do cliente. Quer dizer, a gente faz uma gestão financeira para viabilizar uma viagem, alguma coisa nesse sentido. Então, muda os domínios do que interessa ao cliente dentro do nosso ambiente de interação digital. Né? Bom, então, de tudo que eu falei agora, e para tentar resumir um pouco a minha fala, já que nosso tempo é limitado, o que mais de avançado o Analytics poderia entregar agora, e aí eu vou me permitir só pegar umas anotações que eu fiz aqui, para eu não escapar nada, o rastreamento dos clientes, como eu comentei, em todas as interações que ele faz com o banco, como uma forma de melhorar a nossa assertividade, o aprimoramento das jornadas dos clientes, contextos de navegação personalizados, abordagem em tempo real pela necessidade que o cliente tem, né? O que ele quer na hora certa, com o objetivo de trazer maior comodidade no uso e redução de esforço do cliente, prevenção de conflitos, sabe? Não faz sentido ofertar para o cliente várias vezes o mesmo produto, já que ele não tem apetite para comprar aquele produto. Assessoramento financeiro avançado com essa questão do Open Bank, oferta de produtos, serviços e benefícios personalizados, não aquele que ele quer consumir naquele momento, mas aquele que eu entendi pela análise que eu fiz, que ele pode ter apetite para consumir aquele produto naquele momento, a personalização da comunicação e, por fim, um cliente mais satisfeito. É isso que eu entendo que o Analytics pode trazer para a gente. Obrigado, Mônica. Obrigada, Marcelo. Passo para a Glaucimar agora para saber o que vocês andaram descobrindo aí no Bradesco com todos os dados acumulados. Eu vou pegar, Mônica, no começo, a Kátia falou algo que eu acho que é muito importante aqui, né? Que são as conexões entre os departamentos, gente. Isso tem sido uma vivência incrível quando a gente vai para o bastidor de toda uma organização. O fato de termos a tecnologia, como o Moisés, como o Marcelo falaram, como um grande acelerador, é inevitável, assim, é visível. Mas uma coisa que a gente não pode esquecer jamais é que os grandes agentes propulsores da mudança são as pessoas. E quando a gente hoje busca essa jornada que o Marcelo acabou reforçando, né, agora de uma maneira muito mais efetiva, chamada jornada, a gente vê que ela está transformando, né? Antes o banco olhava produto e cliente.
é uma transformação, cliente e depois produto. E para isso, é claro que para a gente promover essa melhor experiência, nós temos que acompanhar, né? Acompanhar de perto o que a gente chama de jornada dos clientes. E aí, independente do canal de interação, a gente sempre vai ter algum insumo para estar fazendo melhoria, para aprimorar, para ter melhorias contínuas nessa experiência com o banco. E aqui tem um lado que realmente eu queria explorar e deixando os mecanismos de lado. O aprendizado que cada profissional também está tendo em se revisitar para poder acompanhar e ampliar o seu horizonte de visão. Isso tem sido também algo que é um ganho fantástico para ajudar, para você não ter o foco no cliente, sim, o foco do cliente. O que ele quer, né? Para isso, nós usamos algumas ferramentas, temos parceiros no mercado para alavancar, né, o uso de dados, nós capturamos vários insights em todas as navegações que o cliente faz nas determinadas utilizações que ele tem, independente de qual seja essa. Então, as nossas jornadas, elas vão trazendo esses insumos que, na verdade, reforçam o que o Marcelo e o Moisés falaram, um conjunto de dados para que a gente possa enxergar, envolvendo outras áreas e devolver o que é melhor ou desenvolver, né? Que é a Voice of Customer que nós temos, que traz os comentários dos clientes que são feitos, por exemplo, nas redes sociais, sejam elas observações, reclamações, sugestões, canais internos, canais externos, todas essas informações são vitais e importantes para que a gente tenha a visão, como nós dizemos, né, end-to-end, da experiência realmente desse, para pegar tudo até o final. Uma fase que realmente é de descoberta, muitas vezes, descoberta da necessidade até algo que é, na nossa opinião, extremamente importante, o pós-venda, a recomendação, o que a gente está realmente levando para esse cliente. Então, o desafio é o contínuo aperfeiçoamento, sem dúvida alguma, a decisão, num tempo real, personalizar essas jornadas. Isso tem sido um marco, né, como a gente tem a necessidade do cliente. E eu acho que, assim, um bom exemplo que a gente pode compartilhar é o crédito, por exemplo, no Pix, que é uma solução que auxilia os clientes que não têm saldo na conta e complementam a transição de uma forma fluida, de uma forma transparente. A gente tem a Bia, né, como é a nossa inteligência artificial, que, assim como ela aprende, nós também aprendemos constantemente através dos dados que são acumulados e que a gente procura estabelecer a conexão para essa satisfação, mas olhando produtos e serviços. A partir desses dados e dessas análises, né, nós conseguimos que seja possível enxergar com mais clareza, cada vez mais, o que o cliente deseja. Agora, eu tenho que deixar também um ponto que eu acho importante, que é a maturidade, a utilização e a requalificação do quadro, porque não é que a tecnologia veio, os sistemas vieram e as pessoas que antes tinham algumas funções agora serão deixadas de lado. A maturidade, o crescimento, a diversidade do aprendizado do conhecimento, para que a gente tenha realmente uma maturidade voltada a cientista de dados, focada, obviamente, na capacitação de modelos que podem ser implementados de uma forma mais rápida, né, trazendo valor sempre a esses clientes. Então, quando a gente, obviamente, tem essas medições muito feitas, como nós tivemos aí por parte do Itaú e por parte do Brasil, a fala, ela é muito importante para que a gente escute realmente o cliente. E depois, todos esses dados, e eu não vou repetir o que eles já falaram, que nós funcionamos da mesma forma,
que nós possamos realmente ter essa prática, seja ela por desenvolvedoria. Não, eu só queria te dizer que eu tenho uma pergunta específica sobre esse tema para você daqui a pouquinho, no segundo bloco. Então guarda aí, tá bom, então porque eu quero voltar nisso nas métricas. Mas antes da gente encerrar esse bloco, eu passo aí para a Kátia como uma facilitadora dessas experiências, é a sua vocação da sua empresa, amarrar aí o bloco, Kátia. Eu acho que o time aqui já colocou muitos pontos relevantes, só trazendo uma perspectiva de uma empresa de tecnologia, né, que não é do tamanho da de vocês, mas que nasceu já com esse foco no customer centricity, né? Então, a gente já nasceu pensando dessa forma. Eu entendo que a indústria está passando por uma transformação, como mesmo o Marcelo falou, há muito tempo a gente fala de data analytics para tomada de decisões. Moisés citou muito bem as transformações que já estão acontecendo, né, de ter esse input constante dos clientes, né, porque essa interação, essa é a mudança que precisa acontecer. Sempre teve esse dado, há muito tempo que já tem, mas a tomada de decisão não era tão drivada pelos clientes como está sendo hoje, como existe a necessidade que seja, né? Então, um exemplo para vocês, né, falando como é que a gente faz aqui dentro de casa, quando estourou a pandemia, um cliente, a gente desenvolveu um produto que depois virou produto, que era o controle de Covid, Safe Workplace Apps, em 2 semanas com o cliente. Né? Isso é você estar conectado com o seu cliente, responder a uma demanda emergencial, porque não adiantava ser 6 meses. Né? Estourou a pandemia, você precisava controlar a saúde dos seus funcionários, precisava controlar o ambiente de trabalho, o cliente se juntou, a gente ouviu, foi ótima a experiência, e em 4 semanas a gente estava lançando o produto para todos os clientes. Esse foi o prazo, 4 semanas. Né? Como é que você faz isso? Você só faz isso se você tem uma organização totalmente digital, se você está conectado com o seu cliente. A gente tem programas, né, de design partners com o cliente, de Customer Advisory Board. São práticas que fazem parte do nosso DNA e que deveria fazer parte do DNA de todas as empresas. Porque realmente quem define aonde vai ser, né, onde vai ser o meu banco, onde eu vou comprar o meu produto, é o cliente. E hoje eu posso comprar um produto de uma instituição financeira, outro de outro, baseado na experiência que eu tenho, eu tenho muito mais independência. Então, essa briga ela fica muito mais voraz, mas sem dúvida nenhuma, novamente, todos vocês tocaram e a gente está nessa transformação, nessa pegada que tem que ser muito diferente, mas, de novo, customer-centric, ouvir e desenvolver produtos, que acho que o Moisés citou muito bem, que a gente lembra, né, do passado, não é passar 12 meses dentro de casa e depois levar para ver quem é que quer esse produto que a gente desenvolveu aqui dentro de casa, né? Na verdade, checar e ouvir, testar e fazer MVP é uma dinâmica completamente diferente de alguns anos atrás, mas ela vale muito a pena, né? Como a Dalcimar mencionou, o Pix, hoje, né, estava lendo uma reportagem que já está maior do que toda a movimentação de TED, Docs, tudo somado, e porque é fácil, é simples, é de graça, e é isso que a gente quer, né? A gente ouve o cliente, a gente responde, a gente vai ter sucesso com certeza. Obrigada, Kátia. A gente vai fazer agora um pequeno intervalo comercial, voltamos já para continuar a nossa conversa. Fica com a gente. O que tem mais valor para você? Otimizar seu tempo? Reduzir custos? Garantir mais segurança? Estar atualizado com a evolução do mercado? A Brinks sempre trabalhou para criar soluções em gestão de dinheiro que acompanhassem a evolução do mercado e da tecnologia, mas que de alguma forma cuidasse do que tem mais valor para você. De um jeito prático, moderno e agora mais digital. Vem com a gente. O que tem valor, tem Brinks.
Com o Cyberbank Core, você pode definir novos produtos e serviços baseados em uma poderosa combinação de serviços atômicos pré-construídos com definições prontas para usar. E para os bancos que querem criar um ecossistema digital e construir uma experiência excepcional para seus clientes, oferecemos o Cyberbank Digital. O Framework CX ajuda você a construir uma experiência responsiva em aplicativos móveis e entregar um banco conversacional. Você está pronto para se diferenciar com o Cyberbank? É hora de conversar com a Technisys. The world around us is experiencing rapid changes, and the finance industry is no exception. From real-time processing to innovative automation, InterSystems gives you the power to make faster and smarter decisions. Our data platform allows you to make sense of your vast and valuable data, so you can work intelligently and stay agile, all while protecting your organization and your customer. Because with InterSystems on your side, you can face even the most volatile market with confidence. InterSystems. 41% dos profissionais fora da área de TI estão construindo seus próprios softwares. Junte-se à No Code Revolution. Com um design intuitivo e workflows inteiramente customizáveis, com o Pipefy você pode criar suas próprias soluções em minutos. Tá esperando o quê? Você sempre tem uma escolha. Escolha se juntar à No Code Revolution. Teste o Pipefy agora. Para nós, a tecnologia está a serviço da sociedade e nosso compromisso tem profunda relação com o futuro das pessoas. Por isso, desenvolver soluções inovadoras e à frente do nosso tempo é nossa motivação. Nosso compromisso é com o seu futuro. Tiviti, seu futuro, nosso desafio. Na Veritran, oferecemos soluções de nível Enterprise rápidas e efetivas, desenvolvendo aplicativos em tempo recorde com a mais alta qualidade através da nossa plataforma Low Code. Chamamos esta experiência Lightning Speed Solutions. Veritran. 2020 foi um ano muito desafiador para todas as indústrias, e não podia ser diferente com o segmento financeiro. Com o crescimento na adoção dos canais digitais, ficou cada vez mais importante para um cliente ser bem atendido. Isso se torna um fator decisivo na seleção e fidelização a uma marca. É importante que as empresas acompanhem essas transformações sociocomportamentais. Adequar-se a essa nova realidade é essencial para as empresas que pretendem se manter relevantes no mercado. Corda is the world's only blockchain platform, available as open source and enterprise, built specifically for business, that offers privacy, scalability, and interoperability. It removes costly friction in business by enabling institutions to transact directly using smart contracts.
Intel SGX technology can help transaction history in a ledger to be encrypted and private. Enterprise adoption is a phased approach, and Corda easily integrates with the systems that run your business. Eu agradeço a animação, a empolgação, a entrega generosa das respostas dos nossos convidados na primeira parte, mas agora a gente tem muito pouco tempo para encerrar esse painel, então eu vou pedir uma resposta bem estrita, em 2 minutos. Eu vou dar só um toquinho para o tema, que eu espero a última consideração. Começando aqui com o Marcelo, por favor, a pessoa jurídica está satisfeita? Mônica, o mercado PJ ele é muito importante na estratégia digital do BB. Atualmente, no segmento varejo, o PJ Varejo, temos cerca de 2,5 milhões de clientes sendo atendidos através de uma rede de 214 agências especializadas nesse público, né? O que gera uma carteira de crédito de algo perto de 64 bilhões. No segmento atacado, então, PJ atacado, são aproximadamente 12.500 grupos empresariais atendidos em uma rede de 90 escritórios especializados, gerando uma carteira de crédito de 180 bilhões. E por isso, claro, pela importância desse cliente, a gente está utilizando diversas tecnologias e estratégias para engajar e também tentar encantar o cliente PJ. E é como eu falei, né, como eu citei naquele caso do celular e do cartão, então tem várias das inovações e melhorias que a gente está implementando para clientes pessoa física que também estão ficando disponíveis para os clientes pessoa jurídica. Assistentes virtuais, contextualizados pela informação das interações desses clientes com o banco, a convergência de diversos canais de atendimento digital, utilização de cada vez maior de interfaces por voz, assim como integração de soluções de inteligência artificial e analytics para a customização dos produtos e serviços. Obrigada, o compartilhamento Marcelo. das informações, como eu já falei, do Open Banking, também permite para o cliente pessoa jurídica, e talvez ele precise mais do que o PF, né, do cliente pessoa física, de uma visão consolidada de todas as operações que ele tem, né? Seja recebíveis, fluxo de caixa, enfim, das várias contas correntes que ele mantém em várias instituições. Claro, se ele autorizar o acesso ao banco, né, ele vai ter um painel onde ele vai poder acompanhar toda a vida financeira dele e otimizar a gestão do recurso financeiro. Perfeito, ainda esse Marcelo. mês, Muito obrigada. Vou ter que ser dura aqui com os 2 minutos. Tá bom. Estou regulando aqui no controle. Obrigada. Glaucimar, métricas, que afinal de contas eu te interrompi antes. Interrompeu por causa disso, né? Então vamos lá. Quando a gente está falando, então, de métricas, tem várias disponíveis. A gente está falando de Customer Satisfaction Score, Customer Health, Lifetime Value. Para nós, conjugando todas essas ferramentas, elas têm um objetivo, que é apresentar diferenciais que podem ser usados de forma positiva ou negativa. Então, o grande ponto aqui, Mônica, é a gente conjugar. Quando a gente está falando de métricas, vamos pensar sempre no qualitativo e no quantitativo. O quanto os cálculos podem nos ajudar. No Bradesco, nós usamos o Net Promoter Score, que é o conhecido NPS, que, do nosso ponto de vista, é a melhor métrica para que a gente possa mensurar a satisfação do cliente, né? E a gente embasa esse nosso desejo e essa eleição pelo NPS pela correlação com o comportamento positivo do cliente, né? Onde a gente percebe os produtos adquiridos, quem indica a empresa, as oportunidades de melhoria, ele acaba mostrando o indicador de sucesso das empresas, a parte de como nós aplicamos essa métrica nas diferentes indústrias, diferentes segmentos. Tem algumas coisas que são muito importantes no NPS. Nós temos que cerca de 2 vezes mais que existe um crescimento quando é utilizado nas indústrias. E o nível, né, quando a gente fala de custo desses líderes, que são aproximadamente 15% menores que a média da indústria. Então, a gente tem vantagens muito grandes, porque relativamente é uma forma simples de se adotar, mas com um retorno efetivo. Esse é o ganho, né? A gente tem uma métrica, então, eficiente,
que tire essas maiores dificuldades. Obrigada, Glaucimar. Desculpe eu ser tão rigorosa aqui, mas a gente estourou bastante. Kátia, inteligência artificial. Inteligência artificial, quando a gente está falando de serviços, de automação, de integrar uma experiência melhor para o cliente, não só no front-end, porque essa com certeza é uma área super importante, mas um pouco, né, a gente estava falando, Glaucimar, no middle office e no back office. Então, a gente usar, por exemplo, process mining, que é um processo que você vai garimpar como está acontecendo aqueles serviços e onde eu tenho gargalhos com a inteligência artificial para me recomendar melhorias, por exemplo. Novamente, sempre com foco de você ter uma experiência melhor possível, sem gargalo, né, com uma automação e uma eficiência cada vez melhor. Então, isso não tem fim, porque você mapeia um problema, você resolve esse problema, aparece outro. Você pode ter, por exemplo, um cliente reclamando que você vai ter que fazer uma alteração no seu time de marketing, porque fez uma comunicação errada. São múltiplas as áreas que você pode envolver para resolver um problema do cliente, e a inteligência artificial te ajuda a mapear e a atuar de forma sempre inteligente, e aí usando toda a tecnologia disponível, né? A gente também está falando de machine learning, a gente também está falando RPA, todas as tecnologias disponíveis, né, chegando no Hyper Automation, que todo mundo está falando, que é unir todas essas tecnologias para você sempre trabalhar para ter a melhor experiência possível para o seu cliente final. Não vai brigar comigo, Kátia. Né, mãe? Moisés, você é o Chief Data Officer no Itaú. Por que esse profissional ficou tão importante no mercado agora? Porque a gente percebe, né, Mônica, essa evolução da digitalização, e a digitalização usa o dado como matéria-prima de conhecimento do cliente e de trabalho de analytics para inovação. Então, existem duas demandas legais que acontecem aqui nesse momento, que é a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, e o Open Banking, que ambos partem de um princípio muito interessante, que o dado é do cliente. E é pelo cliente que ele tem que fazer a determinação de como as empresas podem usar o dado e quão transparente é esse uso. Então, o Chief Data Officer ele tem por esse objetivo não só olhar para a cadeia de analytics, mas para toda a governança do dado e como esse dado é organizado do ponto de vista de segurança, do ponto de vista de privacidade e do ponto de vista de democratização. Porque o Chief Data Officer tem esse desafio, né? Democratizar o dado, deixar o dado disponível para o negócio inovar, mas, ao mesmo tempo, garantir essa segurança, essa privacidade, para que o cliente se sinta seguro e saiba que o seu dado é usado de forma ética e responsável. O dado, neste momento, vira um ativo, né, nessa evolução. O dado é como um ativo mais precioso nessa economia dos dados, e é dele que vai vir a vantagem competitiva, tanto dos big techs, tanto dos tradicionais que se transformam digitalmente e, assim, usam dados de forma massiva dentro das suas organizações. Moisés, Glaucimar, Kátia, Marcelo, em nome da Febraban, agradeço muito a atenção e a disponibilidade de vocês em trazer para o CIAB Febraban 2021 essa conversa direta com todo o público que sempre nos acompanha. Eu também agradeço muito a oportunidade de vislumbrar o que tem do lado de lá do meu aplicativo. Fiquei muito contente com essa experiência. Muito obrigada e até a próxima.